Nós estamos aqui com o professor Vitor Paro, professor emérito da Universidade de São Paulo, que veio nos apresentar o seu mais novo lançamento, seu mais novo livro, O Capital para Educadores. Então, vamos ouvi-lo. Com você, professor Vitor. Muito bem. Muito boa noite. Eu agradeço o convite que me foi feito, agradeço ao Newton e, na pessoa do Newton, agradeço a todos os responsáveis por essa nossa conversa aqui. Eu vou começar falando sobre o livro, O Capital para Educadores, que é um livro que eu acabo de lançar, e vou falar algumas coisas sobre a importância do tema, confrontando um pouco o pensamento científico sobre o valor, por que existe o valor, o que é que produz valor das mercadorias, por que é que existe riqueza, e a concepção liberal, a concepção do senso comum. O livro, eu mandei aí para o chat da gravação, tem um teaserzinho falando sobre o livro. Quem quiser encontrar melhor, entrar em contato com ele, pode entrar na internet, vitorparo.com.br, que é o primeiro livro que tem lá, vocês podem ter acesso direito. Está aqui a cara dele, bonitinho, O Capital para Educadores. Perceba que ele tem um segundo nome, ele tem dois nomes. O segundo nome é Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Porque o livro não é apenas para educadores. Para educadores é uma homenagem que eu explico aí porque essa homenagem, porque ela é importante. Mas é para qualquer um que queira compreender a teoria científica do valor. O livro ele tem algumas características inovadoras. A primeira dela é que ele é um livro híbrido. Ele é, ao mesmo tempo, livro físico e, ao mesmo tempo, ele é quando você bota o leitor de QR Code aqui, por exemplo, ele te remete a YouTube, nessa mesma página que vocês estão aí no YouTube, em que tem lá o capítulo correspondente. Então, termina o capítulo, tem lá um QR Code, tá? Você entra lá, tem uma fala minha, não é um resumo do capítulo, portanto, se você assistir todos os vídeos, você não vai ter nada, não vai ter compreensão da teoria científica do valor. Você assistir todos os vídeos. Agora, se você ler os livros sem ver os vídeos, aí você vai ter. Os vídeos é simplesmente uma forma de fazer com que as pessoas se entusiasmem, despertem a reflexão a respeito daquele assunto. Tá? São falas de, no máximo, 10 minutos e são 18 capítulos. Tá? São capítulos curtos, trabalhando principalmente as incompreensões a respeito do capital. Então, uma outra inovação no modo de escrever é aquilo que nós chamamos de NEBA. NEBA quer dizer não é bem assim. Porque uma das formas didáticas de explicar o que uma coisa é começando por dizer o que ela não é. Tá? E na compreensão da teoria científica do valor, ou por outra, na compreensão do Capital do Karl Marx, o que mais tem é isso. Coisas do senso comum, preconceitos, má compreensão do que seja realmente a teoria científica do valor. De tal sorte que há 150 anos o Karl Marx escreveu o Capital e até hoje praticamente ninguém realmente compreendeu. Por dois motivos. Primeiro, porque é uma coisa nova. Tem que pensar de um modo diferente. Ou por outro, tem que pensar. Coisa que, para compreender a economia como ela é apresentada para nós, não precisa. Basta ver o senso comum. E segundo, porque existe uma verdadeira campanha, uma verdadeira intenção de evitar que as pessoas compreendam a nossa realidade. Falar sobre teoria científica do valor é falar sobre o que acontece, como se produz a nossa materialidade. Por que existe injustiça?
Por que existe pobre? Não como o senso comum pensa, que é um destino, é que Deus que quer assim. Não. Pobre é criado pelos ricos. Por que os ricos são ricos e os pobres são pobres? Por que existe moeda, valor? Por que uma coisa custa um valor, a outra custa outro? O que faz com que as coisas sejam assim? Por que não se pode, de repente, decretar um valor de uma mercadoria e todo mundo poder comprar? Para perceber que é diferente. Tá? Essas perguntas é que são respondidas na teoria científica do valor. Então, para compreender o Capital e para tirar esse preconceito, esse medo que as pessoas têm de ler alguma coisa que é verdadeiramente fácil, né? Mas dificultou-se. Tá? Assim como hoje é muito fácil perceber que é a Terra que gira em torno do Sol, até se chegar a isso, demoraram-se milênios e milênios. Tá? Agora, não é que era difícil, é que era desconhecido, e em grande medida porque os poderosos não queriam que os dominados soubessem disso, porque essa verdade era extremamente explosiva diante dos preconceitos pregados pela religião. A mesma coisa acontece com o Capital. Então, esse livro procura ser gostoso de ler, uma linguagem fácil, uma linguagem didática, com letras grandes, bonitas. Vocês vão perceber aqui, acho que dá para perceber que, por exemplo, de repente uma palavra aqui está grifadinha. Por quê? Porque uma das características desse livro é que, ao final, ele tem um glossário, chama-se glossário remissivo. Nesse glossário remissivo são 80 termos explicados em um parágrafo, de palavras que às vezes parecem a coisa mais simples do mundo. Liberdade. Todo mundo sabe que é liberdade, não sabe nada. O que você entende verdadeiramente por liberdade. Aquilo que o liberalismo prega? Não. Então está ali. Liberdade, dinheiro, valor de uso, valor de troca, mercadoria, riqueza, etc, 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 etc. São 80 termos. À medida que você vai lendo, se você precisar, você procura no glossário. E ao chegar o glossário, você, como ele é remissivo, ele remete a todos os lugares onde aquela palavra foi apresentada ali durante o livro. Tá? Que mais? Bom, ele vem com... Cadê o... Eu estou sem aqui. Ele vem com eu devo ter algum aqui para mostrar para vocês. Ele vem... todo o livro, o que eu tenho aqui é o livro que eu li, que já está usado, então eu já usei o marcador dele para outro livro. Mas só para vocês verem, ele vem com um marcadorzinho assim, dentro do livro. Esse marcador é para facilitar a sua leitura. Você parou num determinado lugar, então você coloca lá o lugar que você parou, tá? Então você corre aqui com o ímãzinho. Por quê? Não é só o que eu falei com os editores. Não é só criança que tem que ser estimulada a ler. Adulto também, especialmente para ler o Capital. Então tem que ser um livro gostoso. Não pode ser aquele livro maçante, aquela letra pequenininha, que joga as notas de rodapé no final do capítulo, como fazem grandes editoras, cujos editores eu duvido que tenha alguma vez na vida lido um livro, porque eles fazem essas barbaridades. Então, o nome do capítulo que você está lendo está lá em cima. Você está no meio do capítulo, você quer saber que capítulo é, você não precisa ficar procurando no sumário. Está aqui o nome do capítulo. Tá? Que mais? É uma letra agradável, legível, é ilustrado com ilustrações muito bonitas, ilustrações e legendas das ilustrações que tem, tá? Então, um livro muito agradável de ler. E ele tem uma característica que é o seguinte. Bom, eu devo dizer para vocês que o livro está à venda
na Expressão Popular, está à venda em toda a livraria, de boa qualidade, por aí vocês encontram. Na internet também vocês encontram. Basta botar lá o Capital para Educadores e vocês vão ter acesso ao tipo de fornecedores do livro, por assim dizer. Mas na Expressão Popular, eu consegui com eles, está em desconto, né? O livro custa R$ 69,00 e ele está com 20% de desconto. Basta vocês entrarem na página da Expressão Popular, expressãopopular.com.br, nesse link que eu coloquei aí, é só ligar direto. E ao pedir o cupom, vocês escrevem OKPE20. OKPE20, tudo em letra minúscula, tá? E vocês têm um desconto de 20%. Fica parecendo um comercial, eu falar essas coisas do livro. Não, eu pretendo que seja apenas uma divulgação. Uma divulgação na intenção que as pessoas leiam o livro. Mais do que eu ler o livro, que as pessoas utilizem esse livro para compreender uma coisa que é importantíssima. Eu não tenho nenhum interesse mercantil. Até porque os direitos autorais, eu abri mão, não. Eu recebo os direitos autorais, mas ele é automaticamente encaminhado para a Escola Florestan Fernandes. Tá? Então, qualquer preço que você pague pelo livro, você pague com desconto ou sem desconto, cada livro que você comprar, você está contribuindo com R$ 6,90 para a Escola Florestan Fernandes. Tá? Não para mim. Uma outra característica importante, esse livro é a dedicatória do livro, é uma das maiores educadoras que o Brasil teve, que perdemos recentemente, que foi a nossa querida Lisete Regina Gomes Arelaro. O que mais que eu tenho que falar sobre o livro fisicamente? A última coisa sobre o livro, a última coisa não, que eu quero enfatizar sobre o livro, é essa questão do NEBA. Se vocês pegarem aí, eu mandei no meu site, vitorparo.com.br, lá onde tem livros, vocês entrarem no site agora, pega lá onde fala livros, clique na capa deste livro, nesta capa aqui, e vocês vão encontrar lá um trecho do livro, e tem lá o sumário, o nome dos capítulos. O nome dos capítulos é bastante revelador do conteúdo do capítulo. A maioria dos capítulos é entre aspas, porque são nebas. Quer dizer, o título do capítulo não é uma verdade. É simplesmente para dizer, não é bem assim. O primeiro capítulo, por exemplo, é o seguinte: conhecimento econômico é coisa apenas para especialistas. Está escrito o nome do capítulo, mas logo em seguida tem ali um carimbinho, ó. Neba. Não é bem assim. O segundo capítulo é o seguinte: o comunismo é contra a propriedade privada. Neba. Não é bem assim. No capitalismo, a função do salário é pagar o trabalho realizado. Neba. Não é bem assim. Então, nessas explicações, a gente, explicando o que... relatando o que é, explicando que aquilo não é verdade, a gente tem condições de explicar o que verdadeiramente é. E com isso a gente consegue não apenas ter um instrumento para ler o Capital, e tem. Modéstia às favas, não tenho dúvida nenhuma que esse é um dos melhores, se não o melhor, meio de você se preparar, ou maior companhia em termos de livro escrito, falo isso sem qualquer pejo, né? Para você ler o Capital, especialmente o primeiro livro, tem toda a teoria do valor ali. Mas, ao escrever o livro, e depois de terminado, eu percebi que não é só isso. Mesmo que você não tenha condições ou tempo, ou que ainda não tenha lido o Capital, com este livro vocês podem compreender o essencial da teoria científica do valor. E podem discutir
Não digo com um economista, porque os economistas, em geral, 99,999% deles absolutamente não entendem nada de teoria do valor. Mas você pode discutir com a maioria dos marxistas, que também não entende quase nada. Que também, a grande maioria, eu acredito, pelo que eu converso com eles, não leram o Capital, ou leram alguma coisa anterior e não entenderam praticamente nada. E falam jargões, falam coisas bonitas, que impressionam as pessoas, mas não compreendem. A intenção do livro, termino dizendo isso, a intenção do livro é contribuir para o desejo que o Marx tinha. O Marx não queria que você aderisse às suas ideias a respeito do Capital apenas porque foi Karl Marx que falou. A pior homenagem que você pode hoje fazer ao Karl Marx é aceitar o que está escrito aí como uma autoridade nesse livro. Ou porque eu falei, ou porque o Marx falou. O que ele quis fazer, e ele deixou todos os elementos para isso, é que as pessoas, por si, autonomamente, refletindo, chegassem àquelas verdades que ele chegou. Por isso que ele dizia que ele não era marxista. Porque ser marxista significava simplesmente acreditar no que o Marx disse, ou seguir as suas doutrinas. E veja, não se trata do Karl Marx enquanto político, nem enquanto militante, trata-se do Karl Marx enquanto científico, enquanto cientista, para entender o que é a teoria científica do valor. Então, agora, eu combinei com o pessoal aí, eu vou fazer algumas explicações para estimular vocês a compreenderem, a estudarem a teoria científica do valor. Nessa fala, absolutamente ninguém vai demonstrar como é que se produz o valor. Seria a coisa mais leviana do mundo. Nós temos pouco tempo de fala aqui. Mas que pretendemos mostrar como as coisas andam. Como se pensa normalmente sobre uma coisa tão importante, por que ela é tão importante, tá? E como a gente pode afastar essa ignorância e compreender melhor. Isso que é central para o ser humano. Vamos começar, então, falando sobre o sentido do tal do Neba. Olha, podemos pegar na nossa realidade prática do dia a dia e ver uma porção de coisas que nós achamos mais do que óbvias. Você levanta de manhã e, de repente, olha para fora, você vê o sol nascendo um lado, né, da Terra, e, de repente, quando chega a tarde, o sol se põe do outro lado. Isso não precisa nem de uma lente para perceber. Você percebe a coisa mais clara do mundo. Então, está claro que o Sol é alguma coisa que existe lá nos confins não sei de onde e alguma coisa que gira em torno da Terra. Elementar. Da mesma forma, se você sair andando, ou pensar nos primeiros povos, andando, você vê que você está sempre andando no plano. Claro, sobe alguma montanha, desce e tal, mas você está sempre ali. O que te faz chegar à conclusão que, salvo algumas montanhas, sobe e desce, alguns acidentes geográficos, a Terra é plana. Claro que a Terra é plana. Está aí, na cara. A Terra é plana e tem uma coisa que gira em torno dela. Neba. Não é bem assim. Embora pareça. Prestem bem nessa dimensão, para a gente ter um pouco de humildade. A gente se mete a ser super inteligente, mas de repente a gente começa a pensar o seguinte: olha, isso, para se compreender que não era bem assim, a humanidade passou por milhares, centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos
tendo como a coisa mais óbvia do mundo que era o Sol que girava em torno da Terra e que a Terra era plana, embora alguns imbecis acreditem ainda até hoje que a Terra é plana. Mas esses imbecis são casos à parte, tá? Cientificamente, no grosso das pessoas, um pouco de cultura, nós sabemos que não é o Sol que gira em torno da Terra. Por quê? Não se sabia. Primeiro, por ignorância, falta de conhecimento. O ser humano vai construindo o seu conhecimento a partir da sua experiência com a realidade. E demorou muito e muito tempo para ter uma experiência. Mas mesmo quando ele passa tendo a experiência, aí, por começo da nossa era, nos primeiros séculos do nosso milênio, por volta do século do final da Idade Média, por ali, já se sabia. Quando surgiu, por exemplo, Galileu Galilei e demonstrou que era a Terra que girava em torno do Sol. Ela girava em torno de si e ao redor do Sol. Mas, mesmo assim, vencida a barreira do conhecimento, a barreira da ignorância. Ignorância, sempre que eu falo ignorante aqui, gente, não é num sentido pejorativo ou ignorante, não. Simplesmente de não conhecimento. Vencido a barreira dessa falta de conhecimento, teve outras barreiras, a barreira do poder. Ficamos vários séculos proibidos de dizer isso, por conta dos poderosos. No caso, a Igreja Católica, uma instituição tradicionalmente criminosa do poder e que proibia as pessoas de falarem que isso era o verdadeiro. Porque isso incomodava os poderosos. Porque na Bíblia, que eles achavam que era a fonte de toda a ciência, se dizia que Josué pediu para Deus e Deus mandou parar o sol. Como que vai parar se ele não está andando? Então, não dava certo. E, por conta de toda a complexidade, centenas e milhares de pessoas morreram assassinadas pela igreja, que não teve anistia, não. Ela continua com esse pecado. Ninguém deu anistia para a igreja, nem ela se penitenciou. Ela continua sendo uma instituição criminosa, assim como são criminosos aqueles que fizeram tortura no Brasil e aqueles que escravizaram os escravos. Tá? Simplesmente em nome do poder, para oprimir. Pois bem, então, essa era a teoria ptolomaica. Em economia, acontece a mesma coisa. Veja só. Só para a gente sentir como é importante a ciência, a reflexão, para a gente não se deixar enganar pela aparência, porque os poderosos, aqueles que nos dominam, a primeira coisa que eles utilizam para nos dominar é a ignorância. E a ignorância está aí de graça. A ignorância é a primeira aparência. A primeira aparência parece que a Terra é plana. Se é importante para os poderosos que a Terra seja plana, vamos dizer que a aparência está certa. Vamos dizer que o senso comum está certo. Em economia, se a impressão que a gente tem é o que produz valor é a oferta e a procura, então vamos todo mundo deixar acreditar que é a oferta e a procura. Se você chega e se pergunta o que é que faz com que determinada mercadoria tenha valor, aí, na escola, na televisão, no jornal, nos livros, nas leis, em tudo quanto é lugar, é suposto que o que faz as coisas terem valor, custarem alguma coisa, é a oferta e a procura. Eu tenho um determinado produto, só eu tenho, ou poucas pessoas têm, então tem alguma coisa que é escassa e tem uma multiplicidade de pessoas querendo aquele valor, aquela coisa. Então, o preço sobe. Se, de repente, tem mais pessoas e tem mais pessoas produzindo aquela mesma coisa e menos pessoas querendo, ou menos pessoas querendo comprá-la, o preço desce. Então, é claro que o que faz com que exista valor é a oferta e a procura. Simples assim. Tão simples quanto é simples que é a Terra que gira, que é o Sol que gira em torno da Terra.
Não é verdade. Não é verdade, mas pergunte para qualquer pessoa. Pergunte para governadores, para senadores, para deputados. Pergunte para economistas, para ministros da educação. E eles vão acreditar que é isso. E as leis são feitas com base nisso. E disso ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa do preço estar alto. É oferta e a procura. Viu como é simples? Legitima-se o poder. Por quê? Porque a questão da ideologia como falsa consciência, que tem um outro conceito de ideologia, que é o conceito gramsciano. Ideologia como falsa consciência é precisamente isso. Ela não é totalmente mentira. Ela tem um pouco de verdade. Mas um pouco de verdade que encobre a verdadeira essência. Por exemplo, é claro, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho um copo d'água no deserto e uma pessoa me dá 50 milhões por aquele copo d'água, claro que aquele copo d'água cresce pra caramba. Percebe? No dia a dia, claro que quando tem escassez de um produto, aqueles que têm um produto levantam o preço. Isso é verdade. Se você pensar só um pouquinho, você vai ver que isso é um pedaço da verdade. Nem meia verdade é. Porque se a oferta e a procura faz com que suba e desça o valor, antes dela tem que ter alguma coisa com valor para subir e descer. Viu? Simples assim. Neba. Basta um pouquinho de reflexão para você saber que é impossível que seja oferta e procura a causadora do valor. Ela faz com que o valor suba e desça. Mas se ela faz com que o valor suba e desça, o valor existe antes dela. Um pouquinho de abstração. Pois bem, uma outra coisa, que eu começo o livro falando exatamente isso, é o conhecimento sobre economia. O medo que as pessoas têm de conhecer economia. Economia é tida como uma coisa difícil. Então, economia parece que entram juros, valores, dólares, bolsa, especulação, etc. E as pessoas nunca sabem bem o que é economia. Economia é uma coisa que os economistas estudam que é muito difícil. É bom que todo mundo fique pensando que é difícil. Porque ninguém entende economia, ninguém entende da realidade. Não é verdade. Economia, se vocês pegarem um glossário, vocês vão ver lá o que eu explico como é economia. Economia é tudo o que diz respeito à produção da nossa existência, da materialidade humana. Muito antes de existir dinheiro, a economia já existia. Muito antes de existir juros, a preocupação com o econômico já existia. Lá no meio da mata amazônica, os Yanomamis, quando pescam, quando caçam, quando fazem vasos, eles estão no domínio do econômico. Domínio do econômico é o domínio da produção da nossa vida. Não dá para falar da nossa vida sob qualquer aspecto se nós não levamos em conta como ela é produzida. Então, olha que fascinante. O objetivo desse livro é fazer com que as pessoas compreendam como que a vida se faz e como isso determina o resto tudo. Não se trata de um determinismo. E as pessoas falam que foi o Marx que foi determinista, que disse que a economia é tudo. Não foi o Marx, foi muito antes dele. Qualquer pessoa que pensou antes dele sabe perfeitamente que antes de haver pensamento, precisa ter alguém que pensa. Alguém que pensa precisa produzir a vida. Portanto, tem que pensar no econômico. O homem é produzido
por ele mesmo. Então, essa é a produção da sua existência. Vamos ver mais algumas coisinhas do senso comum que a gente vai procurar desmistificar completamente com esse livro. Por exemplo, se você chegar para um economista qualquer, o nome de economista é um eufemismo, ele não entende nada de economia. Para dominar, a gente não precisa entender de economia. Eles não aprendem economia. Eles aprendem especulação e formas de se apropriar do valor produzido pelos trabalhadores. Então, eles não aprendem economia. Não precisa ser economista, não precisa entender de economia para explorar. Basta ter o poder na mão. E daqui a pouco nós vamos ver como que esse poder chega à mão. Então, o revolucionário, o esquerdista, chega e diz: agora eu vou fazer o papel do capitalista, tá? Capitalista é o dono do capital. Capital, gente, não é qualquer dinheiro. Capital é dinheiro, mas não é qualquer dinheiro. Capital é dinheiro que é aplicado para crescer. O dinheiro que você usa para comprar comida não é capital, porque a comida você consome ela. Você não vai fazer a comida ficar com valor maior do que ela tinha. O dinheiro que você paga para ir para sua empregada doméstica em casa não é capital. Porque você não explora a sua empregada doméstica utilizando um valor que ela produz a mais. Não. Ela produz alguma coisa que você consome. O serviço dela é consumido imediatamente, tá? Sem resultar num valor maior. Do capital, não. O capitalista é aquele que tem o dinheiro e, com esse dinheiro, ele compra algumas mercadorias que, no processo de trabalho, vai ganhar um valor muito maior do que ela tinha inicialmente. E esse valor maior, ele vai se apropriar dela. Então, aí ele é o capitalista. Então, o capitalista chega e fala: esses esquerdistas, comunistas, marxistas, vem com essa conversa aí de que o capital explora o trabalhador. Eu não vejo onde é que o capital explora o trabalhador. Nós vivemos numa sociedade democrática de compra e venda de mercadorias. Infelizmente, é a economia mercantil, aquela que mais progrediu e que fez avançar a humanidade. Compra e vende. Você compra uma maçã e come aquela maçã. Você não diz que está explorando aquela maçã. Assim é a mesma coisa. O trabalho no capitalismo é uma mercadoria comprada e vendida. O capitalista paga o valor do trabalho. Ele paga para o trabalhador fazer aquilo. Paga e o trabalhador pega esse dinheiro e usa. Onde é que está a exploração? Você, quando vai no dentista, você não paga o trabalho do dentista? Ninguém diz que você está explorando o dentista quando você vai ao trabalho, quando você vai ao dentista. Chega lá, paga o trabalho do dentista e pronto. Ninguém fala: explorou o dentista. Pelo contrário, o que o pessoal costuma dizer é quando o dentista cobra muito, que o dentista está explorando o paciente, o que está errado também, não existe exploração nenhuma, nem de um lado nem do outro. Então, por que dizer que é exploração? Se a mercadoria foi comprada e foi paga, e foi vendida espontaneamente. Ninguém te obrigou a ir trabalhar. Você é um trabalhador livre, você vai na empresa que você quiser, você não é obrigado a trabalhar. Você trabalha porque você quer. Eu compro e pago. Como que eu sou explorador? Claro que está certo. Claro que o capitalismo está certo ao dizer isso. Tão certo quanto dizer que o Sol gira em torno da Terra. É uma teoria tão científica quanto a teoria ptolomaica. Não é bem assim. Para mostrar que não é bem assim, como um aperitivo para essa aventura maravilhosa que é ler O Capital, vamos precisar alguns conceitos aí para ver
como, sem aprofundar a compreensão do que seja o valor, do que seja a teoria científica do valor, dá para perceber essa batatada que o Capital diz a respeito da exploração. Vamos começar conversando a respeito da produção da própria existência material. Para a gente compreender como que se dá o processo, esse processo de trabalho que ele diz que o capitalista compra e o trabalhador vende. Bom, precisamos aí ter um pouco de paciência e cuidado e refletir um pouco como se encaixa a questão do trabalho na própria singularidade do ser humano. Então, temos que começar falando sobre o que é humano e ver onde é que chega a questão do trabalho. O homem, ele não é um simples animal social, desculpa, é um simples animal racional, como se diz. Ele é um animal, sim. Racional também. Mas ele não é só isso. Veja, quando eu estou falando homem, eu estou falando homem, mulher, branco, gordo, magro, corintiano, são paulino, a humanidade. Mas agora não vamos falar sobre nem eu, nem você, nem a pessoa que está ao seu lado. Vamos falar do ser humano no sentido genérico, a humanidade. Homem, ser humano, humanidade. O ser humano, a característica que o faz diferenciar de qualquer outra espécie na face da Terra e no universo inteiro é o fato de que ele transcende a sua condição natural. Ele é natureza. Sangue, ossos, carne, músculos. Ele é a natureza, ele é um animal. Mas ele não é, ele é necessidade. Ao dizer que ele é do domínio da natureza, diz que ele é do domínio da necessidade. Necessariamente é assim. O que é natureza? A natureza, é bom a gente ter um conceito preciso disso. No glossário vocês vão ver aí que eu explico o que nós entendemos por natureza. Se você pega um corpo, por exemplo, e solta, ele cai. Isso é uma lei natural. Natureza é tudo aquilo que não é resultado da vontade e da ação dos seres humanos. Tudo aquilo que existe naturalmente, necessariamente, independentemente da intervenção humana, chama-se natureza. As leis naturais, elas existem, mas não foram votadas no Congresso e nem podem ser revogadas na Câmara dos Deputados. É uma lei natural. O domínio da necessidade é o domínio natural. O homem faz parte desse domínio, mas ele transcende o domínio. O importante é isso aí. Veja bem o esqueminha formal, tranquilo, lógico, de onde chega o trabalho. O homem, ele se diferencia do meramente natural, pronunciando-se diante do mundo. Diante do mundo, o ser humano diz: isto eu quero, isto eu não quero. Isto é bom, isto não é. Quer dizer, ele expressa uma vontade. Ele é um ser de vontade, o único ser de vontade. Não confunda a vontade com anseios, sonhos, etc., desejos, etc. Vontade. Ele diz: isto é bom e eu quero. O homem afirma-se como humano histórico e não mais simplesmente humano natural, começa a afirmar-se quando ele cria um valor. Portanto, não dá para escapar. O homem é essencialmente um ser ético. Ético aqui não no sentido do senso comum, ético como tudo aquilo que diz respeito ao valor. Bons valores, maus valores, não interessa.
valor. Pronunciar-se diante de. Isso é valor. Então, o ser humano é, antes de tudo, um ser ético. Veja, ao criar um valor, ele pode estabelecer um objetivo para alcançar aquilo que está presente no valor. Por exemplo, o ser humano podia ter continuado andando sobre suas pernas naturalmente, animalmente. Em determinado momento, ele diz: não, eu quero chegar depressa e sem fazer força. Isso para mim é bom. Criou um valor. Se fez ético. Com base na realidade, ele cria um valor. Chegar depressa e sem fazer força. Só que isso lhe possibilita estabelecer um objetivo. Como que eu vou conseguir chegar depressa e sem fazer força? Sair batendo as asas? Eu não consigo. Aí ele fala: eu posso pegar esses quadrúpedes que tem aqui ao redor da caverna ou da floresta, um cavalo, um camelo, uma girafa, uma zebra, sei lá, e domesticá-la. Domar um cavalo, por exemplo, e andar em cima do lombo dele. Ele me carrega. Pronto, estabeleceu um objetivo. O que falta fazer? Agir para conseguir isso. Essa atividade orientada por um fim, nós chamamos de trabalho humano, no seu sentido mais geral. Todo trabalho humano constitui uma atividade adequada a um fim. Presta atenção. Trabalho é atividade, tá bom? Para depois não deixar se perder lá com o nosso sofismático capitalista ou economista liberal. Pois bem, quando ele consegue fazer isso, ele transforma a própria realidade. O cavalo deixa de ser um cavalo bravio e passa a ser um cavalo manso, domesticado. Mas ele transforma a si mesmo. Se transforma fisicamente. Fisicamente ele continua igual. Ele se transforma historicamente. E aí o próprio conceito de história, que é fundamental. História não é simplesmente sucessão de fatos no tempo. Sucessão de fatos no tempo a natureza também tem, mas a natureza não tem história. Se você pegar em termos naturais e comparar o ser humano antes de domesticar o cavalo e depois de domesticar o cavalo, não tem diferença nenhuma. Diferença natural nenhuma. Percebe? Agora, se você pegar em termos históricos, há uma diferença fundamental, que não é física. Antes, ele era um ser com 2 pernas, 2 braços e um cérebro. Agora, fisicamente, ele continua a mesma coisa. 2 pernas, 2 braços e um cérebro. Mas se você pensa historicamente, antes ele era um ser com 2 pernas, 2 braços e um cérebro que necessariamente, naturalmente, andava a pé. Hoje, ele é um ser com 2 pernas, 2 braços e um cérebro que pode optar entre andar a pé e andar a cavalo. Tem a liberdade de andar a pé, de optar entre andar a pé e andar a cavalo. Veja o conceito de liberdade. Liberdade não é simplesmente estar solto. O passarinho também está solto. E a gente diz que o passarinho está livre para voar. Livre uma ova. Livre para voar está o homem. Mas ele teve que criar, que fazer, que produzir essa condição. Percebe? O passarinho livre voa espontaneamente. Ele não trabalha. Trabalho é conceito essencialmente humano. O tatu transforma a natureza.
fazendo buraco no chão. Mas ele faz isso necessariamente. Ele não exercita trabalho. Ele já nasce programado, entre aspas, para fazer isso. Pois bem, esse é o trabalho. Chegamos ao trabalho e vamos falar 3, 4 palavrinhas sobre o trabalho para comparar com o discurso do capitalista. O trabalho, ele, para existir, ele exige 3 elementos. Claro, existe trabalho de toda forma, trabalho livre, trabalho forçado, trabalho escravo. Existe o trabalho do pedreiro, o trabalho do marceneiro, o trabalho do intelectual e assim por diante. Nós estamos falando do trabalho no sentido geral, para sintetizar num conceito todos os trabalhos possíveis e imagináveis. E todos os trabalhos possíveis e imagináveis precisam de 3 elementos. O primeiro deles é objeto de trabalho. Significa que para haver trabalho, como trabalho é transformação do mundo, precisa haver alguma matéria, entre aspas, a ser transformada. Uma matéria que pode não ser material. Então precisa ter algo que seja transformado, que se transforme. Esse algo que se transforma no processo, nós chamamos de objeto de trabalho. Você pode pensar num objeto de trabalho material, por exemplo, uma mesa. Você vai produzir uma mesa. Quais são os objetos de trabalho? Madeira. Você transforma uma tábua em tampo de mesa. Ferro. Você transforma tubos de ferro em perna de mesa, por exemplo. Você precisa de tinta para pintar a mesa e assim por diante. Essas coisas. E nós vamos ficar no trabalho material para ficar mais fácil de explicar. Embora não exista apenas objeto de trabalho no sentido material. Uma observação. Objeto de trabalho não é a mesma coisa que objeto. Por isso tem aí no glossário o que é objeto de trabalho e o que é objeto. Objeto é o contrário de sujeito. Quando nós falamos do ser humano e falamos que ele é um ser que produz a sua própria materialidade, e ele produz porque ele se manifesta, ele é um ser senhor de vontade, nós estamos falando de sujeito. Então, o conceito de sujeito também está no glossário. Sujeito significa um ser autônomo. Sujeito não é simplesmente um ator ou um agente. Sujeito é um autor, aquele que quer e faz, provido de vontade e de condições para realizar aquela vontade. Isso é a condição de sujeito. Essa palavra sujeito sintetiza a condição humana. Tá? Então, veja. Objeto é o contrário disso. O sujeito é aquele que transforma e o objeto é aquilo que é transformado pelo sujeito, que atende às imposições do sujeito. Objeto de trabalho não é simplesmente isso. Objeto de trabalho não necessariamente é um objeto. Por exemplo, no caso da mesa, ele é um objeto. Vamos pegar a tábua. A tábua que eu transformo, ela não tem vontade, eu não preciso pedir licença para transformar a tábua. Ela é um mero objeto. Mas se eu pensar, por exemplo, na educação, em que o objeto de trabalho, quer dizer, aquilo que se transforma no processo de trabalho pedagógico, se nós temos uma concepção moderna, avançada de educação, aquilo que se transforma no processo é o próprio educando. Ele se transforma ao apropriar-se da cultura. Tá? Então, veja, ele é o objeto de trabalho, mas não é mero objeto. Não dá para transformá-lo sem pedir licença para ele. Não dá para transformá-lo sem a sua concordância. Ele é sujeito. Tá?
Mas vamos deixar esse negócio mais para frente para ver primeiro os conceitos mais elementares. Vamos voltar ao trabalho material. Na produção da mesa, então, o objeto de trabalho é aquilo que se transforma no processo. No caso da mesa, não é que se transforma, porque esse se é para indeterminar. Tanto ele pode ser transformado, como ele mesmo se transforma. No caso da mesa, ela é transformada mesmo. Além do objeto de trabalho, para produzir uma mesa, eu preciso o quê? Mediações entre mim e a mesa. Eu que estou trabalhando preciso de mediações. No caso, mediações materiais. O que eu preciso? Eu preciso de ferramentas. Eu preciso de martelo, eu preciso de lixo, eu preciso de serra, eu preciso de pincel. Eu preciso de todos esses elementos que me ajudem a transformar aquela tábua em campo de mesa. Esses elementos nós chamamos de instrumento de trabalho. Utilizar os conceitos com precisão é o mandamento número 1 para se compreender a teoria científica do valor. Objeto de trabalho vai ser sempre isto. Objeto de trabalho é o que se transforma no processo de trabalho e que se incorpora no produto. Instrumento de trabalho é aquilo que serve como mediação e que não se incorpora no produto. A tábua se incorpora na mesa, a lixa não. A serra também não. Tá? Esses dois elementos de qualquer trabalho, eles podem ser sintetizados numa palavra. Na verdade, esses dois elementos são as condições necessárias para que eu trabalhe. Eu, sujeito trabalhador, preste atenção. Existe o trabalhador, o conceito de trabalhador, de quem trabalha, de um sujeito. Existe o trabalho, que é uma atividade que eu desenvolvo, e eu, para desenvolver essa atividade, produzindo uma mesa, eu preciso de objeto de trabalho e instrumento de trabalho. Então, objeto de trabalho e instrumento de trabalho são as condições objetivas que eu preciso. Essas condições objetivas nós sintetizamos com o nome de meios de produção, para facilitar a coisa. Não precisamos ficar mais distinguindo um do outro. São os meios de produção. Porque eles têm alguma coisa em comum, uma característica em comum importantíssima. Ao serem condições objetivas de trabalho, e ao sabermos que sem trabalho não há vida, o homem produz a sua vida pelo trabalho, ele precisa trabalhar. Trabalhar para quê? Para produzir a sua energia viva, para produzir as coisas que ele precisa consumir para estar vivo, até para poder trabalhar. Batatinha, arroz, feijão, condução, moradia, educação, lazer, tudo aquilo que é necessário para ele existir como ser humano. Então, o sujeito precisa de meios de produção para produzir. São condições objetivas de trabalho. Mas sem o trabalho ele não existe. Então, essas condições objetivas de trabalho são condições objetivas de vida. Isso que nós temos que pôr na cabeça. É por isso que é importantíssimo o conceito de meios de produção. Meios de produção são condições objetivas de vida. Sem meios de produção não tem vida. E daí a derivação disso. Quem, em qualquer sociedade, detém a propriedade dos meios de produção, detém a propriedade da vida. A opção entre a vida e a morte está na mão de quem detém, de quem domina, de quem decide sobre os meios de produção. Só para ilustrar um pouquinho, esses meios de produção aparecem de várias formas. Numa sociedade, uma hipotética sociedade primitiva, os meios de produção é a própria terra, que é a propriedade de todo mundo. Tá? Nós poderíamos dizer numa hipotética, mas é simplesmente uma abstração. Uma hipotética sociedade comunista,
tá? Que todos, igualmente, têm a propriedade, quer dizer, a terra é de todo mundo, ou não é de ninguém. Não existe alguém separado, uma classe que detém os meios de produção só para ela. No modo de produção escravista, nós já temos a terra e mais alguma coisa, armas, exércitos, etc., nas mãos dos poderosos. Esses poderosos têm os meios de produção. Na sociedade feudal, mais ou menos isso também. Tem a terra, os exércitos, os navios, etc., o próprio Estado em suas mãos, mas os meios de produção se reduzem principalmente à produção agrária, né, do campo. No sistema capitalista, os meios de produção se sintetizam numa coisa chamada capital. Porque os meios de produção são de uma quantidade tão enorme, são as máquinas, as ferramentas, as fábricas, as indústrias e tudo mais, que a classe capitalista tem condições de possuir. Mas o que sintetiza tudo isso é o dinheiro. O dinheiro como renda, ou como economia que você tem lá na tua poupança, não. O dinheiro enquanto capital. Então, os meios de produção numa sociedade capitalista, nós sintetizamos com a palavra capital. Então, sob o capitalismo, quem tem o capital na mão, tem na mão a vida de todos. Tá? Apenas um parênteses. Voltemos lá aos elementos do processo de produção. Nós falamos dos meios de produção, objeto de trabalho mais instrumento de trabalho, mas falta um terceiro. O que seria o terceiro? O trabalhador? Não. Vamos pensar sério, claro. Nós falamos que o trabalhador é um sujeito, ele não é um pedaço do trabalho. O trabalhador é quem trabalha. O trabalho que ele faz tem 3 elementos. O terceiro elemento é a própria energia humana despendida para produzir. Nós chamamos de força de trabalho. Olha a importância desse conceito. No senso comum, na teoria ptolomaica, que acredita que a Terra é plana e que o Sol gira em torno da Terra, a força de trabalho é sinônimo de trabalhador. Força de trabalho no Brasil se compõe de tantos milhões de trabalhadores. Nada disso. Isso confunde as coisas. Serve para complicar, para não compreender. Força de trabalho ou capacidade de trabalho é a energia física e mental despendida para trabalhar. Você tem os meios de produção, você maneja os instrumentos de produção, transforma os objetos de produção, os objetos de trabalho, utilizando os seus conhecimentos, a sua inteligência, a sua força, o seu braço para fazer isso. É assim que se dá o trabalho. Pois bem. Uma característica interessante. Simples. Eu costumo dizer que as coisas mais chocantes e que arrebentam com um pensamento anterior, atrasado, são perguntinhas simples, extremamente simples, banais. Então, essa é a seguinte. Como se dá a produção e o dispêndio da força de trabalho? Quando você trabalha, quando você despende energia, quando você despende força de trabalho,
Seja você um selvagem lá na terra Yanomami, seja você um trabalhador super sofisticado no Vale do Silício dos Estados Unidos, você está despendendo energia para quê? Para produzir coisas que repõem a sua energia. Daqui a pouco nós vamos ver que essa produção, você não produz diretamente a sua vida, tá? Mas pensa num primitivo. Faz de conta que é a própria primitivo. Depois a gente fala sobre essa questão da divisão social do trabalho, que é um pouco mais complexa, só para não atrapalhar nosso pensamento. Então, veja, o ser humano, se dá para compreender assim, o ser humano, ele trabalha para repor, ele trabalha para produzir a sua energia. Mas, ao trabalhar, ele despende energia. É isso. É óbvio. E é isso que arrebenta com toda a falácia capitalista. Vamos ver por quê. Mas vamos repetir. Espero que vocês concordem. Não concordar, depois fala para gente. Nada do que eu estou falando aqui é sagrado, tá, gente? Sagrado é a fé, as crenças, mas isso é no domínio privado da religião. Aqui é o domínio da ciência. Nada do que eu falo é sagrado. Tudo pode ser discutido. Mas vamos voltar a isso aí, que é preciso ter bastante presente. Esta contradição da singularidade humana. Você trabalha para produzir energia, mas um dos elementos que você utiliza para produzir essa energia é a sua própria energia. Então, olha a conclusão. Só compensa trabalhar se você produz uma energia superior àquela que você despende. Simples assim. Isso é o fundamento de toda a questão do questionamento. Vamos ver já por quê. Repetindo. Ao produzir, você despende energia. Não tem o menor cabimento você fazer isso se, ao despender essa energia, você não produz uma energia superior àquela que você despende. Porque senão é melhor você ficar de braço cruzado gastando a sua energia. Você não produziu nada além. Isto significa que desde as sociedades mais primitivas, o homem produz um excedente. Ele produz mais do que ele gasta ao produzir. A história vai nos mostrar que nas sociedades mais primitivas, por conta da precariedade e do fato de ser muito incipientes as forças produtivas são técnicas, conhecimentos e instrumentos utilizados para produzir. Nos primeiros tempos, essas técnicas e esses instrumentos eram extremamente rudimentares. Um pedaço de pau cortado na árvore, um pedaço de sílex, um sílex que você cortava a árvore, uma pedra e assim por diante. Muito simples e muito precário. Então, você produzia mal necessário para consumir. Antes dessa produção, você nem trabalhava, você só colhia porque não compensava, por conta da pobreza das forças produtivas. Isso desenvolve de tal forma, que no século XXI, veja, você poderia dizer que naquela época o homem despendia, só para chute, para dar um exemplo, trabalhava durante 14 horas e a 15ª hora era o excedente. Hoje, você deve trabalhar 15 segundos
E o restante do dia é excedente, por conta do fantástico desenvolvimento das forças produtivas, que inclusive advém da chamada divisão social do trabalho. Já, se der tempo, a gente vai falar sobre essa divisão social do trabalho. Mas agora, para não gastar muito mais tempo e dar tempo para as perguntas, porque já nós falamos aí um pouquinho mais de 1 hora, vamos voltar àquela conversa da economia ptolomaica. A economia ptolomaica tinha dito o seguinte: olha, o capitalista compra uma mercadoria, ele compra o trabalho. Neba. Ele não compra o trabalho. O trabalho é uma atividade. Ele compra a força de trabalho. Ele não paga o valor do trabalho. Porque se ele pagar o trabalho do dia inteiro do trabalhador, ele não vive. O capitalista não ganha absolutamente nada. Na verdade, veja, eu não estou demonstrando isso. Estou simplesmente mostrando um outro ponto de vista. Para vocês se convencer disso que eu estou falando, vocês precisam ler o Capital e saber e compreender o que é que produz valor. Aí vocês vão ver que o que produz valor é o trabalho. Mas isso é um pouco mais complexo do que simplesmente o que produz o valor é o trabalho. Como? Quanto? Em que quantidade? Como se mede esse valor? Tá? Tudo isso faz parte do estudo do Capital. Agora nós estamos supondo isso tudo como compreendido, como estudado. Que a gente sabe que não foi. Tá? Mas, simplesmente para contrastar. O capital não paga o trabalho. Ele paga a força de trabalho. O que é o valor da força de trabalho? Qual o valor da força de trabalho? O valor da força de trabalho é o valor daquelas mercadorias que a força de trabalho precisa consumir para existir enquanto força de trabalho. Enquanto força de trabalho. Não são as mercadorias que ele utiliza para existir enquanto um grande magnata. Não. Se você é um coletor de lixo, por exemplo, você precisa ganhar uma determinada quantidade de reais para você comprar batatinha, arroz, feijão, para você morar, para você ter a condução, etc. Para que você permaneça trabalhador. Você não precisa ganhar o suficiente para vestir terno e gravata. Você não vai usar terno e gravata para trabalhar. Aquele que trabalha com terno e gravata, o valor da força de trabalho dele já inclui isso. O valor da força de trabalho é determinado socialmente em determinadas sociedades. O valor da força de trabalho de um coletor de lixo no Brasil é muito diferente do valor da força de trabalho do coletor de lixo na Noruega. Porque na Noruega se supõe que o coletor de lixo tem uma casa para morar. Aqui não precisa. No Brasil, se você morar debaixo da ponte, dá para ser coletor de lixo. Então, não é que o capitalista não paga o seu valor só porque paga mais barato do que na Noruega. Não. E por isso esse capitalismo é selvagem. Não. Todo capitalismo é necessariamente selvagem. É que aqui o valor da força de trabalho é um, lá é outro. E eles seguem as leis do mercado. Não precisa ser mau capitalista, basta seguir as leis do mercado. E as leis do mercado diz que te paga o valor da força de trabalho. Só que o valor da força de trabalho, você acrescenta à mercadoria que você está produzindo nos primeiros minutos do dia. Se você fosse receber pelo seu trabalho inteiro, você ia para casa a partir daí. Pronto, o meu trabalho foi esse, o valor da força de trabalho. Não. Você fica até o final do dia, mais 7, 8 horas. Essas 7, 8 horas é trabalho excedente. Você continua acrescentando valor, mas esse valor não lhe é pago, porque ele é um valor a mais do que o valor da força de trabalho.
ele é um valor a mais. É aquilo que o capital, que o Karl Marx chama de mais-valia. É o tempo de trabalho produzido para além do tempo de trabalho necessário para produzir a força de trabalho. Então, desculpa, senhor Ptolomaico, não existem as esferas no universo como pensava o Ptolomeu. Desculpe, não existe isso de que paga o trabalho. Paga, na verdade, a força de trabalho. O trabalho é uma atividade. O trabalhador é o ser humano, o sujeito. Então, não existe isso. É muito diferente quando eu vou ao dentista. E quando eu vou ao dentista, eu não emprego... Veja, o capitalista, quando ele compra mercadorias, ele não compra mercadorias para ele consumir. É por isso que fica complicado entender a exploração capitalista. Porque na sociedade feudal dava para ver perfeitamente. Porque lá o servo trabalhava uma parte para produzir a sua vida e da sua família, e a outra parte da semana ou do dia, etc., ele produzia concretamente produtos, animais, carroças, alimentos, etc., frutas, que eram apropriadas diretamente pelo senhor feudal. Então, ficava fácil, era concreta a apropriação do proprietário dos meios de produção, do senhor feudal, era fisicamente visível. No capital, não. No capital, quando o capitalista compra uma mercadoria, não é para consumo próprio. Ele compra máquinas, ele compra matéria-prima. Mas ele compra máquinas e matéria-primas que emprega no processo produtivo, que continuam com aqueles mesmos valores, que não acrescenta valor nenhum no produto, mas compra uma outra mercadoria chamada força de trabalho, que tem como característica, como peculiaridade, criar valor. E cria um valor maior do que o dela própria, diferente dos meios de produção. E aí, o que o capitalista faz? Ele se apropria dessa mercadoria produzida, não para ele consumir, mas para ele vender e se apropriar do dinheiro. Veja como uma coisa diferente. Quando eu vou ao dentista, como quando eu compro um prato de comida, eu não compro isso enquanto capital. Eu não sou capitalista. Mesmo que eu ganhe hoje na loteria, sei lá, 100 milhões de reais, eu não sou capitalista por ter 100 milhões de reais. Eu só sou capitalista se eu imediatamente aplicar esse dinheiro no banco. E esse dinheiro só vai render se tiver gente produzindo algum valor no mundo. Senão ele não rende. Tá? Isso é uma outra coisa que não dá para falar aqui agora. Tá? Então, veja. Quando eu vou ao dentista, eu não compro a mercadoria do dentista, ou seja, o serviço que ele produz, que é um produto não material, inclusive, eu não uso esse produto para vender e ter um lucro em cima. Por isso que eu não estou explorando o capitalista. Não porque eu paguei o seu trabalho. Aqui, no caso, eu paguei o produto, você pode até dizer, porque o produto coincide perfeitamente com o tempo que ele gastou para produzi-lo. Então, aqui é uma coisa, mas não é a mesma coisa com relação ao capital. Essa pincelada toda, gente, é para a gente compreender e para estimular vocês um pouco a compreenderem, mas não tem nada explicado. Ainda fica a dúvida. Mas eu quero que vocês tenham essa curiosidade. Eu tive essa curiosidade, gente. Porque como é que faz antes? O que é que produz valor? Aí depois começo a ver, porra, se é o trabalho que produz valor, veja, isso não foi invenção do Karl Marx, hein? O Adam Smith já sabia disso. O Karl Marx vai ser pesquisar, ir ao fundo
e demonstrar claramente, ao alcance de qualquer ser humano que pense, como é que se faz esse valor. Como é que produção, gasto de energia se transforma em 10 real, como diz o vulgo. Tá? Eu quero que vocês tenham essa curiosidade. Esse livrinho resolve isso, para vocês compreenderem como é que se produz o valor. E fazer toda essa análise e brigar por uma sociedade melhor, que supere uma sociedade tão desgraçadamente avassaladora dos seres humanos e aproveitadora da miséria e da desgraça humana como é o capital. Por enquanto é isso, eu fico esperando aí as perguntas para ver se a gente avança um pouco mais.